Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa série de estudos da obra Caminho, Verdade e Vida, por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 149, Propriedade. O instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Com esta argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidosa. Apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo o que relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a Deus, que lhos concedera de acordo com os seus méritos. Essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza, como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Jesus. Capítulo 149, Propriedade. Pois bem, um capítulo maravilhoso, né? Assim como todos os capítulos desse livro, porque a cada capítulo nós reforçamos algum conhecimento, revivemos na memória algumas experiências, algumas oportunidades que podemos ter vivenciado ou termos simplesmente visto, né, ao longo da nossa vida. Mas esse capítulo, assim como todos os outros, nos mostra em particular realmente as questões envolvidas ao materialismo e ao verdadeiro aprendizado que temos, a necessidade e que também temos a oportunidade de exercitar durante essa nossa jornada, durante essa nossa encarnação, esta oportunidade maravilhosa que Deus nos deu. O simples fato de aqui estarmos, para aqueles, é claro, né, que acreditam nisso, que seguem principalmente essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, que nos revela tantas possibilidades, né, que nos dá tantas alternativas, eu diria, para encontrarmos em nós mesmos um verdadeiro caminho da felicidade, o verdadeiro caminho da vida. E essa questão, né, que ela é muito forte de fato na humanidade e em particular, eu diria que neste momento em que vivemos, né, momento em que eu gravo esta leitura aqui para vocês, nós vivemos 2020, a pandemia do Covid, e é um momento, inclusive, que muitas pessoas têm refletido sobre isso, sobre essas questões materiais, do que de fato vale a pena, do que de fato é importante. Óbvio que nós sabemos das necessidades, nós como espíritos encarnados, né, ou seja, vivendo no plano material, temos sim as necessidades materiais que são pertinentes a essa existência, que são pertinentes à manutenção do nosso corpo,
né? Há uma série de necessidades que nós temos, mas os excessos não são, né? E quando eu digo aqui excessos, eu quero me referenciar a uma série de excessos que são aquelas pessoas que muitas vezes nós vemos que vivem em uma loucura para acumular bens, para acumular patrimônio, para acumular fortuna mesmo. E muitas vezes, algumas dessas pessoas têm tanto medo de perder, têm tanto medo de um dia não ter aquela fortuna mais, de não viver aquela vida, às vezes exagerada, com algumas atitudes de ostentação, que na verdade não fazem sentido, porque materialmente falando, tudo passará, né? Tudo se renova, tudo passa. Então, precisamos sim, como no exemplo do capítulo, a história, a velha história, né, que a maioria das pessoas aqui eu acredito que tenham já ouvido, da cigarra e da formiga, né? Temos sim que ser prudentes, temos sim que nos prepararmos para os dias que virão, né? Ou seja, fazer a manutenção da nossa própria vida, né? Garantindo e obtendo o alimento, mas tudo isso também acaba vindo através do nosso trabalho, do nosso cotidiano, do dia a dia. Então, se nós estamos em movimento, se nós nos movimentamos, se nós acordamos cedo, né? Se nós temos uma rotina, nós buscamos o nosso trabalho que é digno, seja qual for o seu trabalho, é sempre digno, e nós, com os resultados do nosso trabalho, nós realmente vamos ter aí uma vida que vai se desenvolver. Não é pecado e não tem nada de errado em prosperarmos, né? Mas a nossa prosperidade, pelo menos essa é a minha visão, tá? Então, colocando aqui para vocês que a forma como eu enxergo a prosperidade material, ela não pode ser algo apenas que me sirva, apenas para que eu viva naquela vida talvez cheia de excessos, mas sim ela deve ser de forma abundante, compartilhada. E o que eu quero dizer com compartilhada? Não significa que se você é próspero, se você tem uma vida financeira bem resolvida, né, e muito próspera, que você tem que sair por aí rasgando dinheiro ou dando dinheiro para todas as pessoas. Não é isso. Mas se você é próspero, você tem a missão, e eu diria que talvez a obrigação, isso na minha concepção, de gerar oportunidade, gerar emprego, fazer com que outras pessoas também possam prosperar. Então, elas vão prosperar como? A partir da sua prosperidade, você criando oportunidades para que as outras pessoas se sintam valorizadas com os seus trabalhos, com, né, a oportunidade de servir, de trabalhar e pelo seu trabalho também serem remuneradas. Porque a dignidade de um ser humano, a dignidade de um homem, de uma mulher, de um pai de família, de uma mãe de família, está na oportunidade do trabalho, de receber pelo seu trabalho. Isso lhe causa dignidade, isso lhe favorece, né, a vida. Porque as pessoas que recebem doação, é óbvio que elas recebem porque elas necessitam. Todas as pessoas que recebem doações, muitas vezes, elas são sempre muito bem-vindas, e isso também é uma bênção, né? O ato de podermos doar e o ato de poder ajudar, seja como for, é uma bênção de Deus no meu entendimento. Mas uma pessoa também precisa de oportunidades para que a sua autoestima se fortaleça, floresça,
né? E ela se desenvolva, e às vezes é uma oportunidade que lhe falta para que a vida siga à frente de forma diferenciada. Então, quando nós prosperamos, nós temos, no meu entendimento, a obrigação, e eu diria que talvez a necessidade de auxiliar outros irmãos para que eles prosperem também. Então, assim, vivermos com uma prosperidade compartilhada. E neste momento, como eu diria, né, como eu vinha dizendo, nós estamos vendo mais isso, né? Realmente as pessoas se importando com o próximo, às vezes com a falta que o outro tem, o excesso que eu tenho ou a oportunidade que eu tenho de ajudar, ela neste momento, inclusive, faz-se ainda mais importante, né? Então, nós devemos ter este olhar. O mundo está se transformando e o quanto nós estamos nos transformando também, né? O que nós podemos aprender com este momento que nós vivemos no ano de 2020, né? Quanto aprendizado nós podemos tirar disso? Quanto nós podemos nos desenvolver nisso, nessa prosperidade, não só material, mas também nessa prosperidade espiritual. Porque a grande propriedade, inclusive tema do capítulo, né, que nós acabamos de ler, que nós temos, eu diria que a maior propriedade que nós temos é a do nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. E com isso, na vida material que vivemos, o nosso desenvolvimento moral também face ao próximo, ao nosso próximo. E o nosso próximo são todas as pessoas, porque nós somos todos filhos de Deus, nós somos todos irmãos. E Jesus, nosso mestre e guia, jamais faria distinção de um único irmão, de um único filho do Pai. Assim, nós também devemos agir. A você, meu querido amigo, minha querida amiga, a minha gratidão pela sua audiência, por você estar aqui conosco. E, como sempre, o meu único pedido para você é que, se isso fizer sentido para você, se você achar que valeu a pena o que você ouviu aqui, me ajude a compartilhar com mais irmãos, com mais amigos, familiares, para que nós possamos juntos criar essa corrente do bem, né? Reverberar estes conhecimentos, uma forma de pensar, às vezes uma forma de agir. Trocando essas experiências, nós ajudamos na transformação do mundo que tanto necessitamos. O meu muito obrigado, a minha gratidão imensa a você, e siga-nos nas nossas redes, que estão todas descritas aqui, onde quer que você esteja ouvindo este áudio. Luz e paz, e eu espero você no próximo capítulo. Até lá!